Olá, bem-vinda ao Tempos de Dentro. Aqui a gente conta histórias que tocam o coração. Hoje continuamos com Helena, uma mulher que descobriu que nunca é tarde para recomeçar. Se você ama essas histórias, se inscreva no canal. Vamos lá? Helena aprendeu cedo que amar era antecipar necessidades. Antes que o filho pedisse água, ela já estendia o copo. Antes que chorasse, ela já estava ali. Foi assim a vida inteira. Um exercício silencioso de presença num casamento, onde a ausência sempre ocupou mais espaço que ela. O marido Augusto saía de casa antes do sol nascer e voltava quando a casa já estava em silêncio. A empresa era sua religião. Os filhos capítulos que ele lia por cima. Helena nunca reclamou, pelo menos não em voz alta. Alguém precisava sustentar o mundo, dizia a si mesma, e alguém precisava sustentar os afetos. O caçula, Daniel, foi quem mais ficou, o mais sensível, o que pedia colo mesmo depois de grande, o que ligava no meio do dia só para perguntar se ela estava bem. Helena colocou nele tudo que sobrou dela. Tempo, escuta, cuidado, talvez demais, talvez fosse isso que agora doía. Você criou um homem incrível, disse Laura certa vez olhando Helena nos olhos. Laura era impecável, educada no tom exato, risada controlada, elogios calculados. Chamava Helena de querida com uma doçura que parecia ensaiada. Oferecia ajuda na cozinha, mas nunca aceitava instruções. Tocava o braço de Daniel com frequência excessiva, como quem marca território sem precisar dizer nada. Quando Daniel anunciou o noivado, a casa se encheu de sorrisos e brindes. Augusto abriu um vinho caro, orgulhoso do herdeiro que assumiria a empresa no tempo certo. Helena sorriu também. Sempre sorria. Mas algo nela enrijeceu no instante em que conheceu Laura. Com o passar das semanas, pequenos detalhes começaram a se acumular como poeira impossível de ignorar. Laura opinava sobre as roupas de Daniel, sobre o que ele comia, sobre os horários. Sempre com um sorriso, sempre para o bem dele. O elogio soou bonito. Ainda assim, Helena sentiu como se tivesse sido medida, avaliada, catalogada. Ele se cansa fácil, dizia. Eu cuido disso. Helena tentava conversar com o marido, mas Augusto só respondia com distração. Você está exagerando, finalmente ele está feliz. Talvez estivesse mesmo, ou talvez estivesse apenas sendo conduzido com delicadeza demais para perceber. Helena começou a se perguntar se não estava com ciúmes. Se não era medo de perder o lugar que sempre foi só dela, mas havia algo mais, um desconforto antigo, quase instintivo, como quando uma mãe sabe que o filho está doente antes mesmo da febre aparecer. Numa noite, após um jantar em família, Helena voltou à cozinha para buscar uma travessa esquecida. A casa estava silenciosa demais. Ao passar pelo corredor, ouviu vozes baixas vindas do escritório. Reconheceu a voz de Laura. Reconheceu o tom, aquele que ela nunca usava na frente deles. Helena parou, não por curiosidade, por sobrevivência. Não estava imaginando. Colou-se à parede, o coração acelerado, enquanto as palavras atravessavam a porta fechada como lâminas suaves. E naquele instante ela soube, nunca esteve. O corredor parecia estreito demais para o peso do que começava a entender. A mão apoiada na parede estava fria, embora o coração batesse como se quisesse fugir do peito. Helena não respirava. Ele confia em você demais, dizia Laura, a voz baixa, sem doçura alguma. Isso facilita tudo. Helena reconheceu a outra voz. Não era Daniel, era alguém da empresa, um dos homens que Augusto tratava como extensão de si mesmo. E a mãe? Perguntou o homem. A mãe é só afeto. Afeto não assina documentos. Helena sentiu o chão ceder 1 centímetro abaixo dos pés. Laura soltou uma risada curta. Sem charme, sem educação. Ele não questiona. Ele quer agradar. Sempre quis. E se ele questionar? Quando Augusto se aposentar, continuou Laura. Daniel assume. Ele nem percebe que já está assumindo. Eu só organizo o caminho. Silêncio. Um silêncio carregado de algo pior do que gritos. Certeza. Não vai, respondeu Laura. Eu já cuidei disso, inclusive da imagem dela. O dinheiro da família está todo amarrado na sucessão.
disse o homem. Se isso der errado, Helena é vista como a mãe dedicada, tradicional. Se ela parecer emocional demais, insegura, ninguém leva a sério qualquer coisa que venha dela. Imagem de quem? Pensou, mesmo antes de ouvir a resposta. Helena franziu a testa, e ela fazia parte do plano, como obstáculo a ser neutralizado. Não era apenas ambição, era estratégia. O ar sumiu. Sentou-se na beira da cama. As mãos tremiam agora. Helena se afastou em silêncio, cada passo calculado para não denunciar sua presença. Entrou no quarto e fechou a porta com cuidado excessivo, como se qualquer ruído pudesse desmontar o mundo. Tudo fazia sentido demais. As correções constantes em Daniel, o jeito como Laura desviava conversas quando Helena tocava em assuntos financeiros, as opiniões gentis. Observou o teto até o amanhecer, repassando cada cena dos últimos meses como quem revê provas de um crime que ninguém acredita que aconteceu. O modo como Augusto parecia ainda mais distante, como se alguém tivesse assumido o controle do que ele sempre negligenciou. Naquela noite, Helena não dormiu. Dormiu bem, Helena? Perguntou, servindo o suco com um sorriso irrepreensível. Helena encarou por um segundo a mais do que o aceitável. No café da manhã, Laura estava perfeita outra vez. Mais tarde, sozinha na casa que ajudou a construir, Helena abriu uma gaveta antiga. Lá estavam documentos, cartas, anotações que nunca jogou fora. Ela sempre foi a guardiã do invisível. Datas, detalhes, histórias. Sempre soube mais do que parecia. Daniel falava animado sobre o casamento, sobre planos, sobre o futuro. Helena o ouvia com o coração apertado, percebendo algo que doía mais do que a traição. Ele já não pedia conselhos, apenas comunicava decisões. Dormi o suficiente, respondeu. Talvez fosse hora de usar isso. Ninguém escuta uma mulher quando ela fala tarde demais. Mas havia um problema. Procurava algo? Perguntou Helena, a voz calma demais para quem estava em guerra. A noite passou pelo escritório novamente. A porta estava aberta. Laura estava sozinha, mexendo em papéis que não eram dela. Ao perceber Helena, fechou a pasta rápido demais. E Helena sabia que, se errasse o tempo, perderia o filho antes mesmo de conseguir salvá-lo. Helena sorriu. Um sorriso novo, menor, mais atento, imagino. Só organizando umas coisas para o Daniel, respondeu Laura. Ele anda tão ocupado. Enquanto se afastava, uma certeza se formava, dura e silenciosa. Não poderia acusar. Ela não poderia confrontar. Não poderia agir como mãe desesperada. Precisaria agir como alguém que observa, que espera. Porque se Laura jogava xadrez, Helena havia passado a vida inteira antecipando movimentos, que recolhe provas e desta vez não perderia. Helena aprendeu cedo que quem fala demais perde. Quem observa sobrevive. Nos dias que se seguiram, ela mudou sem que ninguém percebesse exatamente como. Continuou fazendo o café da manhã, perguntando sobre o trabalho, comentando trivialidades. Mas agora havia algo novo por trás dos olhos, atenção. Laura ligava sempre depois das 10 da noite. Nunca na frente de Daniel, passou a reparar em horários. Helena começou a anotar, não em agendas modernas, nem no celular. Usou um caderno antigo, um daqueles de capa dura, páginas amareladas que ninguém mais abre. Escrevia datas, frases soltas, nomes que apareciam repetidas vezes, nunca quando Augusto estava em casa. Controle não se impõe de uma vez, ele se constrói em camadas. Percebeu isso numa tarde comum, quando Daniel comentou quase casualmente: "A Laura acha melhor eu não falar tanto da empresa com você, mãe, para não te preocupar." Helena sorriu. "Claro, meu filho, ela está certa." Mas por dentro algo se partiu com precisão cirúrgica. Não era proteção, era isolamento. Começou então a se mover por lugares onde Laura não a enxergava como ameaça. Conversava com funcionários antigos da empresa, os que ainda a chamavam pelo nome, não apenas de Sr. Augusto. Perguntava com cuidado, como quem lembra histórias. "Você conhece o Roberto?" perguntava, como quem comenta o tempo. Roberto. O nome voltava. Sempre voltava. "Conheço por quê?" Curiosidade.
Uma tarde, ele entrou no escritório de Augusto enquanto ele dormia no sofá da sala. Não vasculhou gavetas, não abriu nada que não tivesse aberto antes. Apenas observou. Pastas fora de ordem, contratos duplicados, assinaturas recentes demais para alguém prestes a se aposentar. Poucas, precisas. Ela fotografou. Naquela mesma semana, ouviu algo novo atrás da porta, não planejado, não buscado, apenas inevitável. Ele confia nela como confia em mim, dizia Laura ao telefone. Mas isso é temporário. E se ela resolver falar? Laura não tinha medo dela. Helena sentiu um arrepio lento, quase didático. Falar o quê? Ela só tem intuição. Intuição não prova nada. Na noite seguinte, Helena fez algo que não fazia há anos. Saiu sozinha. Disse que precisava caminhar. Ninguém questionou. Ninguém nunca questionava. Isso era perigoso para Laura. Entrou numa livraria pequena, daquelas que sobrevivem por teimosia. Comprou um livro sobre sucessões familiares, outro sobre manipulação emocional. Não porque não soubesse, mas porque queria nomes para o que sentia. Laura não estava apenas interessada no dinheiro. Em casa leu até tarde e entendeu. Ela estava redesenhando vínculos, reescrevendo lealdades, reposicionando Helena como figura frágil e emocional dispensável. Tentaria mostrar quem Laura era para Daniel quando ele estivesse pronto para ver. Na manhã seguinte, Helena tomou uma decisão silenciosa. Ela não tentaria salvar Daniel da Laura. Mas isso exigia algo que Helena nunca precisara antes: distância estratégica, tempo sem afeto. Quando Daniel comentou, a Laura acha que você anda estranha. Frieza. Helena respondeu com doçura ensaiada. Laura observou a cena do outro lado da mesa, desconfiada. Pela primeira vez, havia algo fora de controle. Helena não reagia como esperado. Talvez eu esteja só aprendendo a descansar de mim mesma. E isso começou a incomodar. Naquela noite, Helena guardou o caderno, as fotos e os livros numa caixa simples. Não para atacar, não ainda, mas para lembrar a si mesma que não estava louca, que havia um fio invisível ligando tudo. Antes de dormir, escreveu apenas uma frase no final do caderno. Apagou a luz. Quem precisa apagar alguém, temo que essa pessoa pode iluminar. Ela fechou a caixa. Sentiu preparo. E pela primeira vez desde que ouvira aquela conversa atrás da porta, Helena não sentiu medo. A dúvida não entra como um grito. Antes, tudo que Laura dizia parecia razoável. Organizado. Lógico. Ela falava com segurança, e segurança sempre lhe soara como maturidade. Agora, porém, havia intervalos, silêncios preenchidos rápido demais, respostas que vinham prontas antes da pergunta terminar. Ela entra como um ruído pequeno, quase educado, que ninguém sabe de onde veio, mas que, uma vez ouvido, não desaparece. Daniel começou a notar coisas depois que parou de procurar. Você não precisa ligar para sua mãe hoje, dizia ela. Ela está cansada. Você também. Era cuidado, mas vinha com direção. Mas começou a se sentir guiado. Na empresa, algo semelhante começou a acontecer. Decisões sugeridas, pessoas não tão confiáveis, conselhos repetidos em tons diferentes, até parecerem conclusões próprias. Daniel não desconfiava. Você está bem, mãe? A fresta abriu-se num dia banal, quando encontrou Helena sentada na varanda, olhando o jardim sem mexer no celular, sem livros, sem distração. Ela demorou a responder, não por fragilidade, mas por escolha. Estou aprendendo a observar, disse apenas. Daniel estranhou, não a frase, o tom. Helena nunca respondia assim, sempre explicava demais, justificava, acolhia. Aquela resposta não pedia continuação, era um ponto final. Naquela noite, Daniel percebeu que Laura falava da mãe com um cuidado excessivo, um cuidado que parecia ensaiado. Ela anda confusa, né? Comentou Laura, normal da idade. É bom a gente já ir pensando em como organizar as coisas. Que coisas? Perguntou Daniel, rápido demais. Laura sorriu, um segundo além do necessário. O futuro. Só isso. 2 dias depois, Rena deixou algo fora do lugar de propósito.
um envelope sobre a mesa do escritório de casa. Não escondido, não exposto demais, apenas ali. Daniel assentiu, mas o ruído voltou. A senhora anda mexendo em coisas da empresa? Daniel viu. Reconheceu a letra da mãe. Não abriu, mas tocou. À noite, perguntou. Helena não negou, não confirmou. Eu mexo em histórias antigas, disse. Algumas ainda respiram. Sua mãe sempre foi muito dependente do seu pai, disse ela, numa conversa casual. Daniel riu, sem entender, mas sentiu um desconforto leve, como quem pisa num degrau inexistente. A fresta se ampliou quando Laura cometeu um erro pequeno, ínfimo, um deslize que só quem conviveu décadas com alguém perceberia. Não, ela sempre foi a estrutura. Laura piscou, corrigiu rápido, mas já era tarde. Daniel ergueu o olhar. Naquela noite, Daniel sonhou com a infância, com a mãe acordada até tarde esperando ele voltar, com a voz dela organizando o caos enquanto o pai trabalhava. Acordou com uma sensação estranha, culpa misturada com algo novo. No dia seguinte, Helena foi direta, pela primeira vez. Lealdade. Filho, eu não quero te convencer de nada. Só quero que você observe quando alguém responde por você antes que você pense. Daniel não respondeu, mas ouviu. Daniel concordava. Laura percebeu a mudança antes de todos. Passou a se aproximar mais de Daniel, a rir mais alto, a planejar com urgência. Depois do casamento, tudo muda, dizia. A gente começa a nossa própria família. Ele não questiona, dizia ela. Ainda. A fresta virou rachadura quando Daniel, sem avisar, voltou mais cedo para casa e ouviu Laura ao telefone. Mas agora pensava, por que tudo precisa mudar tão rápido? Com quem você estava falando? Daniel entrou no quarto. Laura se virou, surpresa verdadeira pela primeira vez. Ainda. Ela hesitou. Meio segundo. Mas Daniel viu. Ele assentiu. Com a minha mãe. Helena estava acordada. Sabia. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Caminhou pela casa silenciosa e parou diante da porta do quarto da mãe. Pensou em bater. Não bateu, mas algo ali já não se encaixava. E Helena entendeu. A fresta não precisava ser forçada. Ela já existia. O momento de juntar peças estava se aproximando, mas ainda não. Porque a verdade, quando revelada cedo demais, vira ataque. E Helena não estava lutando contra Laura. A verdade não chegou inteira. Estava esperando Daniel chegar sozinho à porta certa. Daniel começou a observar em silêncio. Não confrontava, não acusava, apenas escutava com atenção nova. E quando se escuta de verdade, as pessoas acabam se revelando sozinhas. Laura falava muito do futuro. Chegou em fragmentos, como sempre chega quando ninguém quer realmente vê-la. Falava da empresa, da casa maior, mas nunca falava de ele no futuro, da necessidade de decisões rápidas antes que algo desse errado. Seu pai sempre deixou tudo nas minhas mãos, dizia ela, mas agora é diferente. Você precisa assumir logo da reorganização patrimonial. Então esperou. Ele não observava tudo de longe, não se intrometia, não alertava. Sabia que qualquer palavra mal colocada faria Laura parecer vítima, e ela, uma mãe controladora, tentando interferir no casamento do filho. Daniel estranhava aquela pressa. O pai ainda estava vivo, trabalhando demais, como sempre, ausente, como sempre, mas vivo. Depois do casamento, acho importante rever algumas cláusulas, disse casualmente. Sua mãe não vai se sentir confortável com isso. Eu sei, mas ela vai entender. O erro de Laura veio numa noite de tensão mal disfarçada. O jantar estava silencioso. O pai falava ao telefone, como sempre, resolvendo algo urgente. Daniel mexia no prato. Laura quebrava o silêncio com comentários calculados. Laura sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Helena levantou os olhos. Entender o que? Perguntou com calma absoluta. Daniel sentiu algo gelar por dentro. O tempo passa, Helena. As coisas mudam. Não dá para ficar preso ao passado. A frase não era nova, mas agora soava como ameaça.